Boa noite a todos e a todas. Sou Mari França, associada representativa do Rotary Club Campo Grande Universidade, servindo como diretora de protocolo desta reunião. Desde já, agradecemos a participação de todos e para darmos início a esta reunião, solicitamos que todos mantenham os microfones desligados para evitar possíveis interferências e liguem as câmeras para que possamos interagir vendo todos na telinha. Informamos que esta reunião está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo Facebook. Vamos iniciar nossa reunião ouvindo a Canção de América, tocada pelo companheiro Herchel Ramalho, acompanhado pelo professor Josué.
Neste momento, informamos que a mesa diretiva virtual desta reunião será composta pela presidente do Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, companheira Érica Roriz, pela governadora distrital 2020-21, Cacima Campanha, pelo presidente da Abrol Nacional, companheiro Geraldo Leite, pela governadora 2018-19 do então Distrito 4550, Anaci Paim, e pelo presidente do Rotary Clube de Pontal e coordenador da turma do Corujão, companheiro Nelson Oliveira, representando todos os clubes parceiros desta reunião. Passamos a palavra à presidente do Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, companheira Érica Roriz, para fazer a abertura oficial desta reunião. Boa noite, companheiros. Sob o lema Rotário, o Rotary abre oportunidades, eu declaro oficialmente aberta essa nossa reunião. Saudemos o pavilhão nacional. Passo a palavra para a companheira Gorete. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil as vidas de nossos semelhantes. E que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz a seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. A ideia de trazer o companheiro Geraldo Leite aqui nessa noite surgiu do fato de que, nessas andanças virtuais, eu vejo que nem todos os rotarianos têm conhecimento sobre a Academia Brasileira de Letras Rotárias. E uma Academia Brasileira, né, de Letras Rotárias é de suma importância para a construção da história e cultura do Rotary. Então, eu vi que é necessário que a gente realmente fale da Abrol e com a propriedade que o Geraldo pode falar, né, sobre a expansão que nós estamos tendo da Abrol. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para a companheira Mari France e para o companheiro Bertolucci, que estarão aqui apresentando os clubes parceiros dessa reunião. Clubes parceiros. Engenheiro Paulo de Fronten, Distrito 4571, Érica Teixeira Roriz. Caçapava, Jequitibá, presidente Ciomara Glória de Castro. Caraguatatuba, Poiares, presidente Tatiana Lúcio. Nilópolis, presidente Gisele Conrado dos Santos. Nova Iguaçu Leste, presidente Edmundo Pérez. Carambi, presidente Carlos Antônio Guerreiro. Distrito 4195, E-Clube da América Latina, presidente Francisco Petruciano. Abre seu som, Bertolucci. Obrigado, companheira. Distrito 4391, Bahia, presidente, companheiro Carles Augusto Assis. Rotary Clube Feira de Santana, Portal do Sertão, presidente Marcos Antônio de São Pedro.
Rotary Clube Feira de Santana, Princesa do Sertão, também. Presidente Jefferson Martins Fialho. Feira de Santana, Subaé. Presidente Maria Gorete Carneiro Cerqueira. Rotary Clube Piauí, Vale dos Rios. Presidente Maiane Matos. Distrito 44.465. Rotary Clube Trujillo Norte. Presidente Victor Salirosas Bermudes. Distrito 4.470. Rotary Clube de Campo Grande Universidade. Presidente Eliane Monari. Rotary Clube de Corumbá. Presidente Arthur Saldanha. Distrito 4.480. Rotary Clube de Monte Aprazível. Presidente Tiago Fernandes de Paula. Distrito 4.500. Rotary Clube Recife Boa Viagem. Presidente Alberto Bittencourt. Rotary Clube de Pontal. Presidente Nelson Alves de Oliveira. Distrito 4.540. Distrito 4.560, Rotary Clube de Lavras, presidente Geraldo Bertolucci Júnior. Distrito 4.630, Rotary Clube de Mandaguari, família, presidente Ronaldo Correia Santana. Distrito 4.652, Rotary Clube Garuva, presidente Paulo César Carrara. Distrito 4.710, Rotary Clube Londrina Cinquentenário Ouro Verde, presidente Elvira Lopes Nascimento. Distrito 4.720, Rotary Clube de Porto Velho, Madeira Mamoré, presidente Tiago dos Santos Tesari. Distrito 4.730, Rotary Clube de Curitiba, Cidade Ecológica, presidente Sidney Carlos Casanova. Rotary Clube de Rio Negro, presidente André Luiz Lopes de Souza. Distrito 4.465, Rotary Clube do Peru. Distrito, um agradecimento especial, Distrito 1960, Rotary Clube Carnaxide, presidente Francisco Queiroz. Muito obrigada, companheiros. Nesse momento, eu gostaria de chamar à tribuna o companheiro Francisco Queiroz, que fará a declamação da poesia solidária. Muito boa noite. É um prazer estar convosco e sem mais palavras, porque o que interessa aqui é dizer o poema, então, de uma autora, poetisa Maria Maia, que só não entrou ainda para Rotary por causa do seu mestrado. Quando houve aquele grande incêndio em Portugal, há cerca de 2 anos, as imagens daquelas chamas, daqueles incêndios enormes e prolongáveis por várias terras, sensibilizaram-na e escreveu um livro chamado Chamas, 20 poemas de dor e de solidariedade. Esse livro foi apoiado na sua edição do Rotary Clube Carnaxide. E então vou ler o poema Solidário, fazendo uma pequena introdução fácil. Foneticamente, solidário é sol e dá rio. Solidário tem um sol na raiz, tem uma mão que pede e uma que dá. Tem um rio a correr, espalhando amor, que vai de mim para ti, que vem de lá para cá. Solidário tem um sol na raiz, é o sol que em nós há. Muito obrigado. Eu que agradeço, companheiro Francisco. Nesse momento, eu chamo à tribuna virtual o companheiro governador Luiz Augusto, que fará a apresentação do nosso palestrante.
Boa noite, companheiros, companheiras. Companheira Érica, presidente do Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, demais companheiros, governadores, participantes dessa linda reunião. Apresentar o nosso querido companheiro Geraldo Leite. Geraldo Leite é esse jovem companheiro de apenas 94 anos, está fazendo 95 no próximo mês de abril, e com essa juventude dele que impulsiona quem está em sua volta, né, quem o conhece, é um companheiro queridíssimo em todo o distrito, e é um exemplo de ser humano, exemplo de companheiro, exemplo de vitalidade, né? E quem conhece Geraldo Leite se sente bem quando está falando com ele, quando está na sua presença, se sente contagiado pela sua energia, e ele vem provando aí com essa pouca idade que ele tem, de estar sempre antenado, participando de tudo, envolvido com tudo, inclusive com as tecnologias modernas. Então, Geraldo Leite realmente é um exemplo a ser seguido por nós rotarianos. Ele é membro, né, associado representativo do Rotary Clube da Bahia, que é o Rotary Clube mais antigo aqui da Bahia, do nosso distrito. E é um acadêmico por excelência, né? Ele é integrante das academias de Medicina e Cultura da Bahia, da Academia Baiana de Educação, das Academias de Letra e Educação de Feira de Santana, da Academia de Ciências, Letras e Artes de Buenos Aires, Argentina, dos Institutos Históricos e Geográficos de Feira de Santana e da Bahia, entre outras instituições aí científicas e culturais que ele faz parte. E faz parte ativamente, não é apenas pro forma, não. Foi presidente da Fundação Universidade de Feira de Santana e foi seu primeiro reitor. Também foi professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana e da Escola Baiana de Medicina, da qual foi diretor também. Em relação à ABROL, o nosso companheiro Geraldo Leite foi fundador da ABROL Seção Bahia em 2016, o ano da minha gestão como governador distrital, e foi seu primeiro presidente também. E, recentemente, no ano passado, na Assembleia Geral Ordinária de 5 de agosto de 2020, Geraldo Leite foi eleito para a presidência da ABROL Nacional para a gestão 2020-2022. E está começando praticamente a sua gestão e está dando aí um show, né? Com esse projeto de expansão da ABROL, como disse a companheira Érica, fazendo com que as histórias rotárias sejam perpetuadas, né? Que seja mantido aí essas histórias, essas belas histórias que sabemos que existem aí no mundo rotário e que agora a tendência é não se perder, né? Com a criação das ABROs no Brasil, em todas as regiões e distritos, e agora extrapolando aí as barreiras do país, aí, indo para outros países, Geraldo Leite está dando um show de administração e de interesse pela história rotária. Então, é uma pessoa que faz bem ao Rotary, faz bem a quem o conhece, e é um exemplo de vida. Desde já agradeço aí essa oportunidade que tive de estar apresentando o querido Geraldo Leite. E agora passo a palavra para que ele possa nos transmitir aí um pouquinho mais das suas ideias em relação à sua gestão aí na presidência da ABROL Nacional. Então, com a palavra, nosso querido Geraldo Leite. Obrigado. Meus queridos companheiros, as minhas primeiras palavras são de saudação. Saudação à presidente Érica Roriz e, em nome dela, todos os presidentes de clubes aqui presentes e representados. Saudação à governadora Naci Bispo Paim e o governador Luiz Augusto, e, em nome deles, saúdo todos os governadores aqui presentes ou representados.
meus queridos companheiros de Rotary de todo o Brasil. Luiz Augusto, a sua apresentação me emocionou. Eu realmente estou, de fato, emocionado. Muito obrigado pelas suas palavras bondosas. Eu fui convidado para falar sobre a história da ABROL, o histórico da ABROL, e a expansão desta academia pelo país e pela América Latina, com suas congêneres. Quero lembrar que em 23 de fevereiro de 2011, Carlos Henrique de Carvalho Frois e Valdemir de Bragança, acompanhados por um grupo de idealistas, fundaram a Academia Brasileira de Letras, mais conhecida como ABROL. O primeiro presidente da Academia Rotária de Letras, Brasileira Rotária de Letras, foi Carlos Henrique de Carvalho Frois. Este nosso querido presidente pertenceu a uma família baiana. Suas raízes estão fortemente fincadas em território baiano. Ele era filho do professor Heitor Frois, professor da Faculdade de Medicina da Bahia, a mais antiga faculdade de medicina do Brasil. E era neto também de dois professores da mesma faculdade. O professor João Garcês Frois, seu avô paterno, e sua esposa de Frois, Garcês Frois, é a professora Francisca Prager Frois. A professora Francisca Prager Frois, avó do primeiro presidente da ABROL, não foi somente professora da faculdade, foi a primeira mulher professora de uma faculdade de medicina no Brasil. Ela também foi uma grande feminista, conhecida em todo o país. Carlos Henrique de Prager Frois faleceu no exercício da presidência da ABROL, em 22 de julho de 2015, e foi sucedido pelo querido companheiro ex-governador Valdemir de Bragança, homem público do maior quilate, conhecido em todo o país e respeitado. Foi prefeito da cidade de Niterói, deputado estadual, foi governador do seu distrito, 45-70, e membro de mais de 10 academias de medicina do Brasil. O homem, por demais, festejado em todo o país. Cumprido 2 mandatos de presidente da ABROL, o nosso companheiro Valdemir de Bragança foi eleito presidente de honra da ABROL Nacional e, nessa mesma oportunidade, eu fui eleito para sucedê-lo. E aqui estou representando a ABROL Nacional e cumprindo este dever de explicar a todos os companheiros presentes e aqueles que estão nos acompanhando virtualmente, em traços gerais, o que é a ABROL. A ABROL tem como objetivo promover a cultura, estimular as manifestações artísticas e culturais no meio rotário, exercer
o mecenato. Construir, reconstruir a memória do Rotary e dos rotarianos, que viveram em épocas passadas e que hoje são exemplos para todos nós, para a geração presente e para as gerações futuras. E, finalmente, difundir e preservar o idioma pátrio. Promover a cultura não é fácil. A cultura é muito dinâmica. Valores que hoje são dominantes, amanhã passam a ser recessivos e vice-versa. Isso se observa dentro da própria família, quando pais e filhos têm posições adversas quando tratados do mesmo assunto. A isso chamamos choque de gerações. Portanto, é preciso respeitar essa particularidade. O dinamismo da cultura, a relatividade de seus princípios. As culturas, muitas vezes, se confrontam. Também é outro aspecto que não pode ser esquecido. É o que nós chamamos de aculturação. Duas culturas se confrontam, às vezes pacificamente, como aconteceu com a Roma antiga, que absorveu a cultura grega pacificamente, tranquilamente, formando o que nós conhecemos como cultura grego-romana. E outras vezes não. Essa aculturação é beligerante. Uma cultura domina a outra, ou outras, como aconteceu no Brasil com a cultura portuguesa, quando se confrontou com a cultura indígena e a cultura africana. A cultura europeia, portuguesa, dominou as outras culturas do país. Portanto, todos esses aspectos têm de ser compreendidos. Essas variações, às vezes, estão localizadas, a depender das migrações, dos movimentos migratórios. Um exemplo gritante é o de São Paulo, onde o movimento migratório do Japão, o japonês, é diferente. O Japão tem cultura muito diversa da cultura brasileira, e essa diversidade é, sobretudo, gritante quando se refere ao item educação. O japonês tinha um verdadeiro culto à educação. O professor, no Japão, é uma categoria diferenciada. Seu salário é diferenciado. É a única profissão que não tem a obrigação de se curvar diante do imperador. A reprovação para o aluno, um aluno japonês, é um fato dramático que o leva até o suicídio. A educação, portanto, no Japão é algo extraordinário. E quando o japonês ou qualquer outro cidadão de qualquer nação se desloca, migra para outro país, ele leva a sua cultura. Leva a sua cultura e influencia o local onde ele se instala. É preciso que se respeite esse pormenor também. Estimular as manifestações artísticas e culturais. As manifestações artísticas são altamente polimorfas. A música, o teatro, a escultura, a pintura, até a literatura é arte. A literatura é uma arte em que a matéria-prima é palavra. Todas essas artes estimulam a inteligência, constroem, edificam a personalidade.
modelam as sensações e os desejos, desenvolvem a imaginação e o raciocínio. Enfim, organiza e educa o indivíduo. Esta missão é da Abrão. Estimular as manifestações artísticas, trazer a arte para dentro do roteiro. E as manifestações intelectuais, no sentido da literatura, conduzem ao hábito de ler. Lógico. E o hábito da leitura é altamente salutar. A leitura amplia o conhecimento, previne a demência precoce, reduz o nível de ansiedade tão comum no mundo moderno, oxigena o cérebro, alarga a capacidade de entender e de pensar. É outra missão da Academia Rotária, levar as manifestações literárias no ambiente rotário. É uma sublime missão da Academia Rotária. Exercer o mecenato. Essa também é uma obrigação do acadêmico da Abrão. No século I da nossa era, Augusto, o imperador Augusto, como todos sabem, teve um assessor, um conselheiro, que até hoje é admirado. Caio Mecenas. Caio Mecenas foi um protetor das artes e das ciências da época. Ele influenciou tanto o próprio imperador que o século em que viveu Augusto foi chamado século de Augusto, graças a Mecenas, protetor das artes, das ciências e das letras. É dever do acadêmico da Abrão exercer o mecenato no meio onde eles se encontram. Em outras palavras, patrocinar as manifestações culturais, artísticas e literárias aonde eles se encontram, no clube dele e aonde eles se encontram. Construir, reconstruir a memória do Rotary e dos rotarianos. Rotarianos do passado, que são exemplos para as gerações presentes e as gerações futuras. Não devemos confundir memória com história. Memória é um passado construído sem documentação. É um passado construído ao sabor do ouvir dizer, do ouvir contar. Ao passo que a história é um passado construído na base de documentos de fontes primárias e secundárias, sobretudo fontes primárias. A memória é traiçoeira, porque não tem fundamentação documental, não tem fundamentação histórica e se modifica ao sabor do tempo. Exemplo gritante é a da história da fundação, da memória da fundação de Roma. Se transformou em lenda de Rômulo e Rêmulo, duas crianças alimentadas por uma loba. Então, essa memória, sem fundamentação histórica, se altera com o tempo. Portanto, muito cuidado. O dever de todos nós, das academias rotárias de letras, é conservar, construir a memória sem alterar a história. Construir a memória respeitando a história, para evitar que ela se transforme em mito, em lenda. Finalmente, ao meu modo de ver, o mais importante objetivo
da ABROL e das Academias Rotárias de Letras é a difusão e a preservação do idioma pátrio. A língua portuguesa é um patrimônio imaterial, sagrado, para todo cidadão brasileiro e todo cidadão português. A própria Constituição de Portugal, no seu artigo 9º, a linha F, diz textualmente que é dever de todo português difundir e preservar a língua pátria. Quando a ABROL foi fundada, o primeiro ato do primeiro presidente, Carlos Henrique de Carvalho Flores, foi se dirigir, acompanhado do presidente que me antecedeu, Valdemir de Bragança. Os dois, o primeiro e o segundo presidente, foram juntos, logo após a instalação da ABROL, foram à ONU, a Organização Mundial de Saúde, em Nova York, levar um manifesto, que o redator desse manifesto foi Valdemir de Bragança, levar o manifesto pleiteando que a língua portuguesa se transformasse em uma língua oficial da Organização das Nações Unidas. Um belo dia. Quando eu tomei posse na ABROL, terceiro presidente da ABROL, o primeiro ato meu foi encaminhar, juntamente com Valdemir, encaminhar um manifesto à Unesco pleiteando também que a língua portuguesa fosse considerada uma das línguas oficiais da Unesco. E todos sabem que o Rotary tem um papel extraordinário na criação da Unesco e da ONU. No momento, a ABROL está vivenciando um vigoroso movimento de expansão. Expansão pelo Brasil, expansão pela América Latina através de suas congêneres. No Brasil, nós temos coordenadores da ABROL em todos os estados da federação. Aqui mesmo estão presentes 2 coordenadores desse movimento de expansão. A Isabel Cristina, que está coordenando, e por certo será a próxima presidente, da ABROL de Rondônia. E o nosso querido Francisco Queiroz, que está coordenando, é um exemplo da ABROL no exterior, está coordenando, implantando a ABROL, quer dizer, a congênere da ABROL em Portugal. É nosso intuito também difundir a Academia Rotária de Letras, não somente em Portugal, mas também nos países da comunidade portuguesa. Francisco Queiroz tem me advertido frequentemente que esta não será tarefa fácil. Será uma tarefa difícil. Mas, no momento, voltando para a América Latina, no momento, também, nós temos coordenadores de academias rotárias de letras e artes em praticamente todos os países da América Latina. A primeira academia rotária de letras e artes, a PRIMAS, da América Espanhola, foi a do Uruguai. Por Omar Adi Córdoba. Em seguida veio a Academia Peruana de Artes e Letras, presidida pelo companheiro
Juan Carlos Contreras. Depois, instalamos a Academia Boliviana de Artes e Letras, presidida pelo companheiro Jorge Encinas. A quarta Academia Rotária de Artes e Letras da América Latina é a da Argentina. E a quinta é a da Guatemala. A Guatemala foi uma surpresa, porque eu não esperava que a Guatemala estivesse amadurecida a ponto de instalar sua academia deste ano corrente. Mesmo porque a sua atual presidente e coordenadora estava envolvida em uma catástrofe que abalou a Guatemala e ela lutou na linha de frente contra essas intempéries. As inundações que castigaram a Guatemala em novembro, mas ela, si mesmo, lutando contra essas inundações terríveis que afogaram a Guatemala, ela conseguiu concluir o seu trabalho. E a Guatemala hoje tem a sua Academia Rotária de Letras e Artes. Outras academias, como disse, estão sendo criadas praticamente em todos os países latino-americanos. No Paraguai, é o intelectual, professor da Universidade Nacional do Paraguai, professor Davi. E um homem, uma expressão da mais alta categoria da literatura do Paraguai, mestre, o maior conhecedor da civilização guarani em todo o mundo, é o nosso coordenador. Na Argentina, é San Martín, ex-governador, o extraordinário Héctor San Martín. A do Equador está pronta para ser instalada. A qualquer momento será instalada. A da Colômbia também. A da Venezuela. A da Nicarágua. A do México. Enfim, todos os países da América Latina vão ter, acredito que até o final do ano, todos terão as suas academias rotárias. No Brasil, quando iniciei a minha administração, na ABROL, nós tínhamos 3 regionais instaladas, oficialmente instaladas e regulamentadas. A de Mato Grosso, que é a primária do Brasil, a primeira do Brasil. A da Bahia, que é a segunda cronologicamente, e a de Sergipe. Na nossa administração, foram instaladas agora as academias do Piauí, da cidade do Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido Jope Padrão, um exemplo de cidadão, um exemplo de rotariano para o Brasil e para o mundo. A do estado do Rio de Janeiro, a Academia de Santa Catarina, dirigida também por um governador, projeção nacional, Léo Troubert. A de Alagoas, dirigida pela governadora Marli Ribeiro. E, na próxima semana, será instalada a primeira Academia de São Paulo, a Academia de São Paulo Oeste. São Paulo é um país. São Paulo
Geralmente, cada estado tem a sua academia, mas São Paulo vai ter 4 academias, porque São Paulo tem vários distritos rotários. São Paulo é um país. Então, e São Paulo terá agora, na próxima semana, a sua academia São Paulo Oeste, do Oeste do estado de São Paulo. Talvez mais uns 30 dias vamos ter a Academia São Paulo Leste, do leste do estado de São Paulo. Aqui está Cidinha, uma coordenadora extraordinária. Cidinha está coordenando, juntamente com Samir, a Academia da cidade de São Paulo. 2 cidades brasileiras têm as suas academias rotárias, pela importância, pela projeção que possuem no território nacional. São Paulo vai ter a sua. Cidinha está organizando com o Samir. E Rio de Janeiro tem também a sua academia, Cidade do Rio, aqui presidida pelo nosso querido Juca Padrão. A expansão da ABROL no Brasil tem sido uma experiência muito interessante. O sucesso da implantação das academias rotárias no Brasil reside na escolha do coordenador. O coordenador tem de ser um rotariano com experiência rotária, de vida rotária. Não é qualquer neófito, qualquer inexperiente que deve coordenar a implantação de uma academia rotária e presidi-la. Governador não é recomendável, porque o governador está preso às suas obrigações de governança, não vai ter tempo para dirigir, liderar a organização da academia rotária. O ideal são os ex-governadores. Eu sempre tenho procurado ex-governadores. Os ex-governadores têm experiência, foram treinados para a liderança rotária. Escolhido o coordenador, nós orientamos que ele selecione no clube onde ele está, do qual ele faz parte, selecione no seu clube e nos clubes, não escolher clubes distantes mais de 120 quilômetros do seu clube, porque é mais difícil. Naquela época pré-pandemia, era muito difícil, porque a frequência das reuniões presenciais era prejudicada. Mas hoje, com a prática das reuniões virtuais, já essa recomendação não é tão preponderante, mas é prudente não distanciar muito. Então, escolher 10 rotarianos com perfil, repito, perfil literário e ou artístico. Eu não estou dizendo escolher 10 intelectuais, não. A academia não é um núcleo de intelectuais, a academia rotária, não é. Ao contrário, a academia é o local onde os rotarianos vão exercitar a sua tendência à atividade literária ou artística. Então, é interessante que eles tenham tendência, que eles tenham perfil literário ou artístico. Não precisa ser um escritor consagrado, um artista famoso que tenha várias versidades, nada disso. Basta ter tendência, gosto por um bom livro, gosto por um bom quadro, gosto por uma boa música. Isso é o suficiente. Escolhendo 10 rotarianos com esse perfil, ele passa à etapa seguinte,
que é reuni-los para discutir o estatuto. Eu sempre ofereço o estatuto da ABROL Nacional como padrão. Discutido o estatuto, adaptado à regionalização, então é feito o sorteio das cadeiras entre os 10. 10 é o mínimo, pode ser 10, 30, 40, 50, e de acordo com o porte da regional. Então, é escolhido os selecionados, os rotarianos, discutido o estatuto, se passa, então, ao sorteio das cadeiras e dos patrões. Cada cadeira tem um patrono. Esse patrono é um rotariano falecido, um rotariano que tem uma vida rotária exemplar, que sirva de modelo para os rotarianos vivos do clube, que estão presentes no clube e que foram selecionados. Escolhido cada cadeira o seu patrono, se oficializa a logomarca, que é adaptada à região, e, feito isso, se lavra uma ata de fundação e se leva e se escolhe a diretoria. A primeira diretoria ou a diretoria provisória, conforme decidam. E de posse dos documentos daí gerados, a ata, a eleição da diretoria é levada ao cartório para registro. Nós não instalamos regionais que não estejam oficializadas em cartório, com, inclusive, registro na Receita Federal, enfim, que atenda todas as exigências legais. Atendidas as exigências legais, então nós fazemos o registro. Concluído o registro, nós, então, marcamos a data da instalação oficial, somente depois de devidamente registrado. Eu devo chamar a atenção que as academias rotárias de letras, com o passar do tempo, vão modificar o perfil do próprio Rotary, o perfil do movimento rotário. O Rotary foi criado para propiciar um bom relacionamento entre os vários profissionais, dentro dos princípios da ética, da fraternidade, da compreensão entre os participantes. Daí, desde 1905, que o Rotary tem esse perfil profissionalizante, empresarial, mas as academias rotárias vão atrair intelectuais para o Rotary. E esse afluxo de intelectuais, fatalmente, com o passar do tempo, vai modificar o perfil rotário. Fatalmente. Mas não é somente as academias, não são somente as academias rotárias que estão modificando o movimento rotário. O intercâmbio de jovens, o Rotary Kids, o Interact, o Rotaract, são agentes de mudança do Rotary. Desde o início do Rotary Kids, desde o início, as crianças de 5 a 12 anos, os meninos, eles aprendem que o Rotary Kids, como todos sabem, é uma criação brasileira, paulista. Eles, com o tempo, eles vão aprendendo a liderar, vão se tornando líderes
eles aprendem a divisão de trabalho, aprendem o espírito hierárquico, aprendem a valorizar as outras crianças. Isso é extraordinário. E o Interact e o Rotaract também exerce proporcionalmente a mesma influência nos jovens de 12 a 18 anos, de 18 até 20 e tantos anos, 30. Então, são agentes de mudança. Mas eu quero chamar a atenção para o papel das academias rotárias no ambiente rotário. Elas vão modificar o perfil do movimento rotário, não tenho dúvida. As academias rotárias são poderosos agentes de mudança dentro do Rotary. Não tenho a menor dúvida. Não tenho. Agora, as academias rotárias também têm os seus adendos. São Paulo é uma grande escola. Uma desses adendos são as chamadas academias estudantis. São Paulo, uma professora de português, teve a luminosa ideia de criar academias estudantis. Nessas academias, geralmente, essas academias são plantadas pela disciplina de português e literatura portuguesa. Nessas academias estudantis, cada estudante, voluntariamente, é admitido na academia. Para começar, ele escolhe um patrono. É curioso, ele escolhe um patrono que deve ser um autor da literatura portuguesa, brasileira ou portuguesa. Então, ele escolhe o patrono, quer dizer, o autor, e lê as suas obras, e se especializa naquele autor. Uma vez, a professora vai acompanhar. Uma vez qualificado, ele ingressa na academia. E o restante é como se fosse uma academia de adultos. Mesma coisa. Além das academias estudantis, também um outro adendo das academias rotárias o chamado agrupamento binacional. Grupos de membros da GROL, alguns membros da BROL, do Brasil, por exemplo, e de outro país latino-americano, vamos supor, Argentina. Então, se formam as duas academias formam um agrupamento binacional. 10 membros da Academia Argentina, 10 membros da Academia Brasileira, nacional ou regional, é importante. Então, eles começam se submetendo a um curso de espanhol, que é a barreira entre o Brasil e seus irmãos da América Espanhola. Começa-se com um curso de espanhol básico para membros da BROL, com o intuito disso de quebrar a barreira linguística entre o Brasil e seus irmãos latino-americanos. Depois desse curso, então, surgem movimentos culturais, aculturação bilateral, Brasil, Argentina. É um exemplo, Argentina pode ser Uruguai, Paraguai. É essa troca de convivência literária, de cultura de países irmãos. E também tem a parte lúdica. Esses agrupamentos binacionais promovem excursões, visitas ao país vizinho, ao país amigo. Isso também, a finalidade de tudo isso
de tudo isso, a finalidade é a confraternização latino-americana. Nosso intuito em nossa administração é criar a Federação Latino-Americana de Academias Rotárias. Esperamos que até setembro o fruto já esteja maduro. Esperamos instalar no Instituto Rotary, que vai se realizar em Salvador, a Federação Latino-Americana de Academias Rotárias, de Letras e Artes. Esse é o objetivo nosso. Eu acredito que com essas, eu não quero cansá-los, com esses detalhes, eu tenha cumprido, pelo menos em parte, o objetivo de expor para os companheiros aqui presentes o que é uma área de artes e letras. Eu não quero cansar, né? A minha esposa está me dirigindo o horário. Eu já passei da conta. Muito obrigado a todos. Fiquei muito feliz com o convite e desejo que todos continuem sempre amigos, admiradores das Academias Rotárias de Deus. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, companheiro Geraldo Leite, pelas suas considerações tão importantes e tão esclarecedoras. E agora eu posso franquear a palavra a todos os participantes que queiram fazer perguntas ou comentários. Maria Goretti quer fazer uma pergunta. Boa noite a todos. Saúdo a mesa na pessoa do presidente da ABROL, professor Geraldo Leite. Eu gostaria de saber se há pretensão em criar uma ABROL em Feira de Santana. A expansão. Eu não ouvi bem porque a internet interrompeu. Caiu. Boa noite, professor Eduardo Leite. Eu gostaria de saber se já tem, assim, uma pretensão de criar uma ABROL em Feira de Santana. Não, em Feira de Santana, até o momento, não. Porque Feira de Santana está, por sinal, os companheiros de Feira de Santana, aqui está Boa Sorte, e Raimundo Luiz, os companheiros de Feira de Santana são os mais assíduos das reuniões presenciais. Feira de Santana está muito próximo de Salvador. E a atual presidente, a Nasci, a atual presidente, por certo, vai decidir. Mas há um receio de que esvazie um pouco a ABROL estadual, a que tem sede em Salvador. Mas eu acho que uma região onde é necessário se criar uma regional é o sul, Itabuna e Ilhéus. Esse aí eu acho que fatalmente será criado. A depender de Anassi, da presidente Anassi. Continua à disposição. Obrigada. Nada, Gorete. Bom, acredito que todos os esclarecimentos... Bertolucci, a palavra está com você. Boa noite, companheiros. Boa noite, presidente Geraldo Leite. As suas explanações foram excelentes, muito oportunas, e como mesmo você havia dito, nem todos nós, não sei se foi você que mencionou, se foi a própria Érica que mencionou, às vezes alguns potenciais locais para a criação da ABROL ainda estejam desarvorados em função de desconhecimento.
Eu, por exemplo, estou em Minas Gerais. E eu até convidei um outro companheiro aqui, ele já, inclusive, já é autor de pelo menos um livro que já foi editado. Ele aqui do meu distrito também, ele está aqui na sala, companheiro Coimbra, do Rotary Club de Itanhandu. Eu estou presidente do Rotary Club de Lavras, mas eu gostaria de saber se nós poderíamos, como nós poderíamos fazer para, primeiro, perguntar se não há já algum movimento em Minas Gerais para a criação da seção Minas Gerais. Caso não haja, o que nós poderíamos fazer para abrirmos aí a ABROL seção Minas Gerais, porque todos aqueles fatores que você enumerou são, de fato, muito importantes, não só para o engrandecimento do próprio Rotary, mas também para o aculturamento dos rotarianos. Eu acho que a ABROL acaba sendo um patrimônio, uma reserva de memórias, uma reserva de letras, uma reserva de poemas, contos, relacionados também ao Rotary. Eu acho que isso é perpetuar a capacidade, o potencial de muitos rotarianos. Então, a pergunta, presidente Geraldo Leite, que eu lhe faço é se há algum movimento em Minas Gerais para a criação da seção da ABROL em Minas Gerais, e não havendo, como nós poderíamos fazer para tentarmos inaugurar, abrir, lançar a seção Minas Gerais da ABROL. Well, em Minas Gerais, como eu disse, no Brasil, foram mobilizados. Praticamente, nós temos coordenadores em todos os estados. Em Minas Gerais, o coordenador da ABROL estadual é Vanderlei Arruda. Pois não. Certo? Além da ABROL Minas Gerais, estadual, também temos a ABROL, uma outra ABROL, que está sendo criada, está sendo gestada em Minas Gerais. Mas eu vou lhe dar o meu WhatsApp, podia anotar, por gentileza. Pois não, por favor. 71 999 82 1319. Só um instante, por favor, que a caneta acaba de falhar. 1318, 1318. 719998218. Presidente, por favor, repita, DDD 71 999 999 39, né? 999 Sim. 82 13 82 999 82 13 18. Tá ok. Por favor, me adicione no seu WhatsApp para nós trocarmos ideias. Porque eu vou entrar em contato. A árvore é frondosa. Em Gerais, comporta outras árvores. Viu? Certo. Estou à sua disposição para nós criarmos essa regional sul. Agradeço muito, presidente. Também estarei também depois tentando contato com o nosso companheiro Vanderlei Arruda para nós somarmos forças com ele para a criação da seção Minas Gerais. Ele já está bem. Existe possibilidade também de criação de subseções locais? Sim, sim. São Paulo, eu disse, São Paulo tem 4 ABROL. Não há problema, né? Não, nenhuma. Apenas assim de seguir a orientação da ABROL Nacional. Apenas isso. Eu vou entrar em contato com você, vou me inteirar, porque é de nosso interesse, sim. Inclusive do outro companheiro meu que está aqui também, de Minas Gerais, o companheiro Coimbra, o interesse é muito grande aqui em Minas Gerais para nós criarmos aí, pelo menos a seção Minas Gerais.
Minas Gerais, não tem problema. E o Brasil todo. Estou à disposição, todos que tiverem interesse, me procurem, que eu darei todas as coordenadas para a criação das academias. Muito bom. Muito obrigado. Nada, meu professor. Para finalizar as perguntas, a companheira Sônia Queiroz. Sim. Agora? Uhum. Estão me ouvindo? Sim. Bom, primeiro, parabenizar pela excelente explanação, pelo vernáculo utilizado da nossa língua e tudo mais. A respeito dessas representações ou coordenações, a senhora citou em algum momento coordenações aí de estudos, grupos de estudos de estudantes, né, estudantis, e citou também, eu acho que nós poderíamos juntar isso aos interactianos, né, e fazer um bom trabalho. Alguns dias atrás, eu presenciei, eu gostaria que a Érica me corrigisse, parece que era Adélia Vilas Boas, é isso? Que fez uma explanação... Vilas. Adélia Vilas. Adélia Vilas, desculpa, Vilas, isso. Ela fez uma explanação sobre o centenário do nosso fundador, e ela contou características que a gente não lê nos anais do My Rotary ou dentro do Rotary. E com muitas fotos, muitos documentos e tudo mais, que o marido, que era um rotário inveterado e que acumulou, abargou durante a sua vida. Foi uma coisa extremamente interessante. Então, eu acho que isso deveria ser, inclusive, um acervo ou uma cópia de todo esse material, um acervo da Brol do Rio de Janeiro, né, que acho que ela pertence ao Rio de Janeiro, e isso é divulgado, porque é um outro olhar sobre a história do fundador, e sobre até todo a vida dele, tanto social quanto profissional e familiar. Então, a gente teve uma outra visão, até muito mais simpática, do nosso fundador. Então, eu acho que isso é uma coisa que a própria academia deveria também divulgar, né? Ser um ponto de divulgação. Mas, fora isso, eu sou da área de educação e, durante muitos anos, eu ministrei aulas. E eu digo que eu acho que a educação é o ponto de tudo para qualquer situação grave, mesmo numa pandemia ou numa crise política, econômica, financeira do país. Eu acho que nós devíamos divulgar isso mais. Então, talvez pedir para a Cidinha, no Rotary Latinos, no boletim dela, os colegas, os governadores, todos que estão presentes aqui, divulgarem isso nos seus boletins e postar isso na internet, nas redes sociais. Eu acho isso extremamente importante, porque nós podemos ser multiplicadores de melhorar a linguagem dos jovens, de direcioná-los para uma leitura mais de um nível melhor e tudo mais. E eu acredito que se conserta um país, primeiramente, com educação, né? Educação de casa, educação no Rotary, educação dos colegas, da escola, da faculdade, de tudo. Então, eu acredito que esse é o caminho. E o senhor seria um grande divulgador disso. E meus parabéns pela sua idade e por estar com tantas metas e tantos projetos de vida. Acho ótimo. É isso que nos move. Muito bem, parabéns. Era só isso. Muito obrigado, Sônia, muito obrigado. A propósito, eu dar a leitura do livro autobiográfico Poerres. É um livro extraordinário. O original em inglês é My Road to Rotary, Meu Caminho para o Rotary. Se conseguirem esses livros, se não conseguir, Sônia, me passe Eu vou contatá-lo. Eu lhe mando, pelo menos, a versão
Digital. Digital. Ok. Vai custar muito. Se não encontrar, me fale mensagem que eu lhe remeterei pelo WhatsApp. Obrigada. Entendeu? O seu áudio está fechado. Pois não. Obrigada. Não, obrigado. Nós temos 3 perguntas, e com essas 3 perguntas nós vamos finalizar, porque ainda temos 2 apresentações antes de finalizar a reunião. Então, eu peço aos companheiros que sejam o mais breves possíveis. O governador Boa Sorte estava com a mãozinha levantada lá. Governador Boa Sorte. Muito obrigado, Érica. Cumprimento o nosso presidente Geraldo pela brilhante explanação, e tanto isso foi tão completa que não restou nenhuma dúvida. Eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, Geraldo. Eu tenho 3 anos da ABROL, seccional da Bahia, e tem a nossa presidente, Ana Cí, que eu cumprimento também, e também componho a diretoria da ABROL Nacional. Eu tenho acompanhado as reuniões e participado das reuniões com outros países, e observo que a ABROL será também, além de tudo que foi dito aí, por Bertolucci, por Sônia, né, e pelo próprio presidente Geraldo Leite, será também um braço direito do Rotary, não só na aproximação dos povos, como também na consolidação da paz que nós tanto brigamos por ela, né? Então, será um grande aliado, a ABROL será um grande aliado na aproximação dos povos, e certamente com a divulgação, com a implantação, melhor dizendo, de outras seccionais. Gorete até reivindicou aí para a Feira de Santana, que uma certa feita o presidente Geraldo manifestou esse desejo, mas há um problema também no estatuto, que teria que mudar o estatuto da ABROL da Bahia, né? Porque já tem na Bahia. Então, eu acho que todos os companheiros rotarianos, né, governadores ou não, devem incentivar exatamente como se pronunciou Bertolucci, para criar uma seccional da ABROL em cada estado. Bom seria se nós tivéssemos nos estados, nas capitais, não é? Em outras cidades de maior porte, porque só tem benefício a trazer para a sociedade, né? Divulgando a cultura, divulgando as artes, conforme diz, e perpetuando a memória daqueles que muito fizeram, né? Muito fizeram pelo Rotary. O meu patrono, por exemplo, é uma figura por demais conhecida, não é? É o Paulo Viriato Corrêa da Costa. Ele é o patrono da cadeia número 14, que eu ocupo lá na academia lá, seccional da Bahia. Ok? Parabéns, Érica, pela iniciativa. Você realmente é brilhante, né? Muita competência e sabe conduzir o trabalho. E agradou todos nós do presidente Geraldo Leite, né? Esse jovem de 94 anos, né? Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, professor. Bom, a próxima pergunta é do governador Fauzi. Por favor. Governador Fauzi. Ele está sem Abre agora, governador Fauzi, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Meus cumprimentos ao companheiro Geraldo Leite pela brilhante exposição. Realmente não deixou dúvidas algumas. É só para lembrar, Geraldo, em outra ocasião, eu estive numa reunião da ABROL, que foi organizada em São Paulo, e lhe falei que nós estamos organizando aqui em Minas Gerais, o Bertolucci não sabe, durante a minha gestão. Eu sou o governador atual, 2020-2021. E, desta feita, o Paulo Volkmer foi convidado pelo presidente do meu clube para fazer uma palestra sobre a ABROL. E, desde então, nós nos comprometemos com ele de fundar aqui em Minas Gerais a ABROL. E como nós temos no Rotary, no meu clube, que é o Barbacena, já companheiros que pertencem à Academia Barbacenense de Letras, professores, tudo, eu designei no dia da reunião a um professor que é presidente da Academia, fundador da Academia Barbacenense de Letras, e ele tomou a iniciativa de começar a mexer com a papelada para poder fundar a ABROL. E tenho a grata satisfação de lhe informar que no dia 3 de março
próximo, estaremos fazendo a nossa convocação, a nossa assembleia, aliás, para poder constituir a diretoria da ABROL. Essa ABROL nossa vai chamar-se Minas Gerais Leste. Por quê? Porque o nosso território aqui ocupa o leste do mapa de Minas Gerais. Então, nós adotamos como Minas Gerais Leste. De forma que o Bertolucci pertence ao outro distrito, Bertolucci. Você pode fundar a sua ABROL no nosso distrito vizinho, que é o do Bertolucci, que é comandado pelo governador Rogério Balesteiros, né, Bertolucci? Então, dia 3 de março... Governador Silveira. É o Silveira, desculpa, Silveira. Então, você fala com o Silveira lá, que é meu companheiro de governadoria desse ano rotário 2021, para ver se ele toma a iniciativa de fundar lá, porque nós já começamos há alguns meses essa documentação. De maneira, Geraldo, que na ocasião dessa reunião de São Paulo, eu lhe havia convidado, falei que iria lhe convidar. E assim que a gente fundar a nossa academia, se Deus abençoar, nós vamos lhe convidar para você estar dividindo conosco a alegria de fundar a ABROL Minas Gerais Leste. Era isso que eu queria dizer e queria anunciar, Bertolucci, para você já ficar informado, né, que vai ter já uma academia em Minas Gerais, porque você não sabia que ia ter, porque isso aí não foi divulgado. Realmente isso aí não foi divulgado. Nós estamos trabalhando na documentação. Hoje ainda tivemos uma reunião lá no nosso clube sobre a implantação da nossa academia. Era isso que eu queria dizer. Mais uma vez, Geraldo, meus parabéns pela brilhante apresentação, viu? E conto com a sua presença e com a presença de todos vocês aí no dia da inauguração da nossa academia. Eu vou colocar lá no lado do Corujão e todos. Entendeu? Todos convidados. O movimento de expansão da ABROL tomou tal proporção que eu, pessoalmente, não posso mais controlar a expansão. E então escolhi realmente 3 supervisores. Paulo Volkmann, para a sua área, o Raimundo Neto Carvalho, lá do Piauí para lá, o Nordeste, e também o Buca, para a região do Sudeste e Sul do país. Mas eu tenho conhecimento que a ABROL Minas Leste está em organização adiantada. E eu terei o maior prazer em participar de qualquer reunião que seja convocada. Entendeu, governador? O prazer é muito grande. Pode contar comigo. Governador Fauzi, eu também vou aproveitar todo o seu adiantamento para que nós tenhamos também viabilidade de criar mais uma seccional, além da sua outra seccional. Maravilha, maravilhoso. Dando sequência, então, às perguntas e respostas, companheira Isabel, que pediu para fazer a pergunta, por favor, companheira Isabel, é a sua vez. Eu só quero agradecer de antemão de um grupo seleto tão importante de norte a sul do Brasil. Quero agradecer esse momento especial. Eu quero agradecer ao presidente Geraldo, mais uma vez, pela indicação da governadora Lucy, que está participando desse evento tão importante e contribuindo com a família Rotária na Amazônia, em Rondônia. Depois que o senhor me falou de várias situações, de como eu tive que ver livros, pesquisas, histórias de Rondônia, de rotarianos, eu descobri histórias fantásticas de Rotary, de livros que tem 80 anos, que já foram escritos. Então, assim, já achei dados assim, importantes para a nossa Academia de Letras, que em breve será lançada, por motivos maiores, assim, teve a perda da minha mãe e outras coisas mais, mas, assim, em breve lançaremos a nossa Academia de Letras, e eu estou muito feliz por estar participando e contribuindo com a família Rotária aqui em Rondônia. Muito obrigado e parabéns a todos.
Bom, para finalizar as perguntas e os comentários, por favor, Mari, pode fazer a sua pergunta? Boa noite, presidente Geraldo Leite, boa noite a todos os companheiros presentes. Eu gostaria só de tirar uma dúvida com o senhor, eu não tenho conseguido falar via WhatsApp. Para a expansão binacional, é necessário já ser um membro da ABROL brasileira, de qualquer uma das regiões, ou não? O microfone está fechado, presidente. Obrigado. Apenas recomendamos que a escolha do coordenador, como eu disse, recaia no ex-governador. Quer dizer, no rotariano que foi treinado para a liderança rotária. Isso facilita muito, mas não é obrigatório que ele faça parte da ABROL nacional, de maneira nenhuma. Viu? Ok, muito obrigada. Bom, nesse momento, eu gostaria de estar convidando à tribuna virtual o governador Sebastião Brito, que irá nos brindar com um cordel lindo. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, dizer que o lindo aí que Érica colocou fica por conta dela, viu? Mas eu, cumprimentando Érica e cumprimentando nosso presidente Geraldo Leite, eu cumprimento os demais companheiros e companheiras presentes e dizer o seguinte: Érica tinha me convidado, tinha feito um pedido a mim para fazer um cordel sobre os 116 anos do nosso Rotary. E aí eu tinha pedido a ela, já tinha feito uma ressalva a ela, que era o seguinte, eu falei, olha, nós temos duas reuniões comemorativas dos 116 anos do Rotary. Então, provavelmente, esse cordel que eu vou fazer poderá ser lido já no dia da reunião, que seria essa de hoje, já ter sido lido anteriormente. Só que aí aconteceu o seguinte, que as duas reuniões que aconteceram, deve ter sido alguma reza que Érica fez, que acabou não tendo oportunidade para eu apresentar, né? Que foi uma até lá do Distrito 4391, né? Que, por sinal, foi uma excelente reunião, né? De parabéns aos clubes que o meu clube, o Salvador Itapajipe, estava presente, né? Tinha 30 clubes participando dessa Interclubes e uma palestra espetacular com o companheiro Adriano Valente, né? Foi excelente. E a outra reunião, que foi a do dia 23, promovida pela ABROL, e aí, hoje até o companheiro Luiz me pediu, né, qual o título do cordel. Eu já tinha botado Rotary 116 anos de história. Mas só que na reunião nossa da ABROL, né, comemorativa dos 116 anos, eu peguei e rabisquei umas 4 ou 5 estrofes fazendo alusão à ABROL que eu não tinha colocado. Então, nada acontece por acaso. Hoje, a oportunidade de estar aqui declamando esse cordel que nós fizemos e completando, eu complementei esse cordel com as estrofes que eu rabisquei na reunião comemorativa promovida pela ABROL. Mas vamos, devido ao avançado da hora já também, né, partir logo para declamar esse cordel que, como eu disse, não seria, o título seria outro, né? Eu falo dos 116 anos, mas falo também da ABROL. Então, não por acaso está acontecendo hoje. De Porreres a Rogerknack são 116 anos de vitoriosa história da qual nós nos orgulhamos. A honra de pertencer, do fundo do peito dizer
nós somos rotarianos. De início, o companheirismo e ideias a trocar, amizades duradouras por réis a apostar, mas profissões diferentes eram sinais existentes do servir a aflorar. Um engenheiro de Minas, junto com um advogado, um distribuidor de carvão e um alfaiate ao seu lado, pontapé inicial de uma obra fenomenal, brilhante e fiel legado. O idealizador, Paul Harris, mais que ninguém, não só idealizava, como agia também. Pensava mais que à frente, visando evidentemente como meta fazer o bem. Para ele, o Rotary seria pelo mundo conhecido pelas obras e ações e o resultado obtido. Se vivo fosse, veria como isso aconteceria, como Rotary hoje reconhecido. De lá até nossos dias, as ações realizadas, inúmeras, fica difícil serem aqui quantificadas. Tentaremos, porém, citar, sem muitas enumerar, só algumas destacar. É claro, o combate à pólio, nosso programa maior, 42 anos de luta, inspiração e suor. Fim da poliomielite, acredita e admite termos um mundo melhor. Nossa Fundação Rotária, nosso braço financeiro, tem financiado projetos mundo afora por inteiro. Paz, saúde, educação, em cada canto uma ação, amor mais que verdadeiro. Com 84 anos de existência, já fazia muito pela humanidade, e um detalhe existia. O Rotary até ali, pode crer, não vou mentir, mulher não admitia. Há 32 anos, portanto, deliberação importante, mulheres compondo o quadro, decisão mais que brilhante. Além de bem mais bonito, aqui precisa ser dito, mais Rotary por diante. As mulheres dão mais vida à nossa instituição. Além de força e trabalho, talento e inspiração, o esforço físico é notado, mas o que é mais destacado vem de dentro do coração. O maior reconhecimento chega agora e de uma vez. A mulher nos liderando, inteligência e altivez. Jennifer Jones, minha gente, será nossa presidente 22 e 23. Outros marcos nessa história, na década de 60, Interact e Rotaract, sangue novo incrementa. A presença da juventude, coragem, fé, atitude, nossa esperança alimenta. E o intercâmbio de jovens, beleza para o mundo ver. Cultura de paz em voga, levando a gente a crer que a paz e a harmonia, junto a nós no dia a dia, nosso mundo pode ter. E nós que somos do Rotary, temos sim que apostar em um mundo bem melhor, nossas forças a juntar. Cada lema, inspiração, cada ano mais lição a nos mover, motivar. Eu aí botei os lemas e não, do meu ano Rotário 2007, 2008 não tem, porque também não dava para botar muito, senão ia estender por demais. Paz através do servir, viver Rotary transformar vidas, fazer o Rotary brilhar, são frases bem escolhidas. Seja um presente para o mundo, cada pensamento profundo nas mensagens emitidas. A serviço da humanidade, Rotary faz a diferença. Seja a inspiração, é muito mais do que crença. Rotary conecta o mundo, é procurar ir a fundo para que a vontade vença. Rotary abre oportunidades que, por nós absorvidas, são transformadas em ações salutares investidas, e o caminho a seguir para no Rotary servir e assim transformar vidas.
Rotary é marca de luta em prol da humanidade. Rotary é cultura de paz. Rotary é solidariedade. Rotary é saúde, minha gente. Rotary é meio ambiente. Rotary é amor de verdade. De parabéns, nosso Rotary, e nós todos, por que não? Nós somos rotarianos, isso motivo e razão. O Rotary é lição de vida, é lição a ser seguida. Rotary é nossa inspiração. E inspirados no Rotary e na sua filosofia, uma ideia brilhante realidade seria preservar sua história, seus vultos, sua memória. Era a Brol que nascia. 10 anos de linda história, tomando corpo, expandindo, do Brasil a nações vizinhas, academias surgindo. Cultura, luta, memória, para nós e Rotary glória, gesto nobre e mais que lindo. Rotary e a Brol, lado a lado, no mesmo fito e ideal, companheirismo e cultura, brilhantismo sem igual, zelo por letras, saber, junto com o verbo fazer, aliança fenomenal. De parabéns todos nós, do Brasil e terras vizinhas, 10 anos só o princípio do trabalho em nossas vinhas. Vamos crescer com certeza, mas academias, beleza, são pretensões não só minhas. E aqui, antes de ler minha última estrofe, eu faço questão de dizer o seguinte, como bem disse nosso presidente Geraldo, cada cadeira nossa tem um patrono na Brol. E eu tenho a honra de dizer, não existe padrinho na Brol não tem padrinho, mas eu digo que eu sou um privilegiado. A minha cadeira é a cadeira 7 da Brol Seção Bahia. Eu tenho como patrono da minha cadeira um grande companheiro, que é João Falcão. Agora, eu tenho um padrinho, que é Geraldo Leite. Geraldo Leite foi quem, eu digo isso com muita, para mim, isso me traz uma honra, é uma honra muito grande para mim. Mas, então, foi ele. E aqui eu quero encerrar. Encerro minhas palavras resumindo minha saudação ao líder Geraldo Leite, com mais que justa razão. É um ícone da academia a quem deixo com alegria. Meu forte abraço. Te amo. Muito obrigado. Muito lindo. Merece um beijo. Governador Sebastião, muito obrigada. Já viu que a minha reza é forte, né? Muito obrigada por ter atendido o pedido. É uma semana muito especial para todos os rotarianos, apesar de eu estar há pouco tempo em Rotary, eu tenho ciência de que a organização é muito forte e que nós precisamos estar aqui para difundir o que for de melhor. E eu acredito que mesmo com adiantado da hora, nós estamos fazendo isso hoje também. Eu quero agradecer ao professor Geraldo Leite por ter aceito o nosso pedido, né, ter vindo aqui falar da Brol. Muito obrigada. Dizer que eu fui muito feliz com a escolha, porque, assim, não pelos elogios que estão aqui, mas por ter a oportunidade de estar propagando a Brol. E eu espero que todos os companheiros que estiveram aqui conosco nessa sala, tiveram conosco no Facebook ou estarão vendo depois a apresentação, possam fazer isso também. É uma contribuição que nós podemos dar para que a cultura do Rotary seja, né, gravada. Então, muito obrigada, presidente Geraldo Leite. Nesse momento, eu vou fazer a entrega virtual aqui do seu certificado. O Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, em parceria com outros clubes, conferem este certificado a Geraldo Leite por nos brindar com a palestra Academia Brasileira de Letras, Academia Brasileira Rotária de Letras, sua história e sua expansão.
Engenheiro Paulo de Fontaine, 25 de fevereiro de 2021. Assinado por mim, Érica Roriz, presidente do atual período, e pelo meu companheiro Ricardo Ronaldo, secretário da atual gestão. Muito obrigada, presidente Geraldo Leite. Eu gostaria que o presidente Geraldo Leite fizesse suas considerações finais. Presidente, eu renovo os meus agradecimentos à presidência do clube e a todos os demais presidentes pela oportunidade que me ofereceram de participar desta reunião, que me encheu de alegria, me encheu de entusiasmo e me encheu da convicção de que a Abrol é, como disse Sebastião, uma obra do Rotary. A Abrol, com o tempo, vai transformar o movimento Rotary, vai intelectualizá-lo, vai difundir os ideais dos seus fundadores a todos os países da América Latina, a Europa, onde estamos chegando através de Portugal, e a outros continentes. A mensagem da Abrol não é somente da Bahia, não é somente do Brasil, é do mundo Rotary. Muito obrigado a todos. E Deus permaneça sempre conosco. Obrigado, presidente. Obrigado. Eu que agradeço. Nesse momento, eu passo a palavra para o companheiro Francisco, que irá declamar mais um poema, que é Ser Rotariano. É um poema do governador Gerci Joaquim Camelo, do distrito 4.530. Então, sem mais palavras, para cumprir a minha tarefa, que muito me honra, nesta palestra excelente e de significado histórico por tudo aquilo que ela encerra e vai programar para o futuro. Então, do companheiro governador Gerci Camelo, ser rotariano. Ser rotariano é querer tudo puro e correto. É ter limpos os pés e ter limpas as mãos. É querer habitar entre muitos companheiros e louvar o poder do Supremo Arquiteto. Ser rotariano é ser bom, generoso e reto, e os enfermos buscar para torná-los sãos, e os pobres procurar para dar-lhes o teto, e os órfãos socorrer e amparar os anciãos. Ser rotariano é ser forte, determinado e enfrentar os desafios, é amar a existência e fazê-la mais bela, é buscar a justiça, a igualdade, a paz e o direito. Afinal, ser rotariano é buscar a ética e a verdade. Ser rotariano é lutar em prol da paz e da liberdade. Ser rotariano é querer tudo certo e perfeito. Obrigado. Muito obrigado, companheiro Francisco. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para o companheiro Nelson para fazer a estatística. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar fazendo parte da reunião e a oportunidade de estar aqui com a estatística. Nós tivemos aqui, vou abrir aqui. Nós tivemos aqui no nosso registro o pico da reunião, 55 participantes. Aqui nós tivemos 12 governadores, presidente, 9 presidentes, 41 Rotary Clubes e 18 distritos aqui representados, sendo que nós temos também de Portugal, né, de outro país, participante de outro país.
Os governadores presentes, Anaci Bispo Paim, ano rotário 1819, distrito 4.391. Armando Zócula Filho, ano rotário 1617, distrito 4.730. Emanuel Mascarenhas Padilha, ano rotário 2004-2005, distrito 4.730. Fauzi Haddad, ano rotário 2020-21, distrito 4.521. Francisco Borsari Neto, ano rotário 1987-88, distrito 4.730. Joper Padrão do Espírito Santo, ano rotário 2001-2002, distrito 4.571. José Boa Sorte Farias, ano rotário 2001-2002, distrito 4.391. Luiz Augusto Freitas Conceição, ano rotário 1617, distrito 4.391. Mariane Nascimento Ferreira, ano rotário 21-22, distrito 4.730. Marli Decker Cargnin, ano rotário 2012-13, distrito 4.640. Sebastião Gomes Brito, ano rotário 2007-2008, distrito 4.391. E Teodoro Paulo Coelho, ano rotário 1977-78, distrito 4.590. Eu aproveito e quero agradecer a todos que colaboraram aí no chat, que eu pus as listas para a conferência, né, e agradeço a todos. Pode ser que tenha algum presidente que não está na quantidade, mas a gente pede desculpa, tá? E muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, companheiro Nelson. E, nesse momento, passamos a palavra à presidente do Rotary Clube de Engenheiro Paulo de Fronten, companheira Érica Roriz, para fazer suas considerações finais e o encerramento desta reunião. Bom, companheiros, dizer que a palestra foi excelente é chovendo molhado, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Quero agradecer imensamente aos clubes que emparceraram conosco, à equipe que fica por trás nos bastidores, ao governador Luiz Augusto. Não tenho nem palavras mais para agradecer. O governador Luiz está sempre conosco, está sempre comprando aqui os nossos eventos. Muito obrigada. O governador Sebastião, saiba que eu rezo direitinho. Muito obrigada por ter atendido o pedido, né? O seu cordel ficou lindo, abrilhantou ainda mais a nossa reunião. O Francisco, que eu sei do horário lá de Portugal, mas está aqui, né, juntamente com a Soraya também. O pessoal de Portugal, muito obrigada por estarem conosco. Agradecer aos companheiros do meu clube, né, que estão aqui, e dizer que o que nós pudermos fazer para estar ajudando a academia, nós estaremos fazendo. Muito obrigada a todos, tenham uma excelente noite. Com o lema rotário, o Rotary abre oportunidades, eu declaro encerrada a nossa 4ª reunião interclubes e saudemos. Os microfones estão liberados. Estamos abertos ao companheirismo.